Fala, galera que está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é estar trabalhando com vocês questões anteriores de provas da CEPERJ para que a gente possa conhecer um pouco o estilo da banca acerca do conteúdo programático proposto no edital. Vem comigo, pessoal. Vamos lá. O conteúdo programático proposto traz componentes de um computador, hardware e software, arquitetura básica de computadores, unidade central, memória, tipo, tamanho, periféricos, impressoras, drives de disco fixo, Winchester, CD-ROM, uso de teclado, mouse, janelas e seus botões, diretórios e arquivos, Windows Explorer, tipos de arquivos, localização, criação e cópia e remoção de arquivos, cópia de arquivos para outros dispositivos, cópia de segurança, uso da lixeira, ajuda, o Word, editando, entrando e corrigindo o texto, definindo formato de página, margem, orientação, numeração, cabeçalho e rodapé, definindo estilo de texto, fonte, tamanho, negrito, itálico sublinhado, impressão de documento, visualização de página a ser impressa, uso de ortográfico, criação de texto coluna, tabela, criação e inserção de figuras no texto. Bom, o conteúdo programático, então, é relativamente pequeno. Por quê? Só cai hardware, o Windows e o Word. A síntese dessa leitura é que cai hardware, o Windows e o Word apenas. Então não cai Excel, não cai internet, ou seja, é um edital bastante enxuto. O que eu já posso recomendar? As questões da CEPERJ são um tanto antigas, ela ficou bastante tempo sem fazer provas. Então eu sugiro, preste atenção, que quem está se preparando para esse concurso estude também questões da banca Selecom. Pega as questões da Selecom e estuda. Selecom e CEPERJ têm examinadores em comum, principalmente em relação à informática. Então, vale a pena. Fica de olho, pega questões da Selecom e vai exercitando, beleza? Agora, vamos ver por que essa parte de hardware é tão cobrada. Vamos lá, pessoal. Por que a parte de hardware é tão cobrada? Porque um dos examinadores da CEPERJ é engenheiro. Então, ele gosta muito dessa parte de hardware. Vamos ver. Os dispositivos empregados na configuração de microcomputadores são classificados conforme a tabela abaixo. Item 1, exclusivamente de entrada. Item 2, exclusivamente de saída. Item 3, híbrido, de entrada e de saída, dependendo do momento que é usado. Galera, o que define esse fluxo? A gente tem entrada, processamento e saída. O processamento ele é basicamente realizado pela CPU. Dispositivos de entrada permitem ao homem enviar informações para a máquina. Então, o que eu posso usar como dispositivo de entrada padrão? Teclado. O que mais? Mouse. Scanner. Webcam. Tudo aquilo que pode enviar uma informação do homem, do meio externo, para a máquina, é de entrada. Aí a máquina realiza algum processamento e envia para um dispositivo de saída. O que seria um dispositivo de saída? Um monitor, uma impressora. São exemplos de dispositivos de saída, uma caixa de som. Beleza. Então, vamos começar a classificar. Por suas características, o scanner é um equipamento que vai pegar uma imagem do papel, do meio físico, e vai mandar para o computador. Então, o scanner é um dispositivo somente de entrada. O scanner é somente de entrada. A impressora multifuncional, ela tem, como o nome diz, multifunções de impressora, copiador, scanner. Toda impressora é de saída, multifuncional é híbrida. Então, a impressora multifuncional, ela é de entrada e saída. Logo, ficou classificada como 3, respectivamente, 1 e 3, gabarito letra B. Vamos incrementar isso. Entrada, saída e híbridos. Entrada, teclado, mouse. Mas quando pensar no mouse, já tem que lembrar do trackball,
Você lembra o que é um trackball? Tem que lembrar do touchpad. Tem que lembrar do joystick. Scanner. Máquina de fotografar. Webcam. Microfone. Tudo de entrada. Pessoal, o que é um trackball? Ah, pessoal, eu tinha um celular da Motorola no passado, um BlackBerry, que tinha uma bolinha. Aí eu mexia na bolinha e o ponteiro ia mexendo na tela. É um trackball. Computadores, laptops velhos tinham uma bolinha. Você mexia na bolinha, ele mexia o ponteiro do mouse. Então, uma bolinha, um trackball é como se fosse uma bolinha para manipular um ponteiro. É análogo ao mouse. Com o passar do tempo, a bolinha ela sujava, tinha que ficar tirando, limpando. Então, o que os laptops passaram a trazer? Um touchpad, um sensor para você passar o dedo. Lembra que tudo que passa o dedo é touch, né? Então, touchpad é esse sensorzinho que você tem no laptop para poder substituir o mouse. A gente não usa mouse no laptop. Pode até usar o mouse se ligar na USB ou se colocar, né? Mas, por padrão, o computador vem com um touchpad. Agora, de saída, eu vou lembrar do monitor, eu vou lembrar da impressora, vou lembrar da caixa de som ou do alto-falante. Caixa de som ou alto-falante, né? Do plotter, não posso esquecer do plotter. O que é um plotter? Vai cair, hein? Um plotter é uma impressora que imprime em grandes formatos de papéis. Papel A3, A2, A1. Quanto menor o A, maior o tamanho do papel, né? O A3 é o dobro do A4. O A2 é o dobro do A3. E assim vai. Então, o plotter vai ser usado para imprimir plantas arquitetônicas, plantas de engenharia, imprimir cartazes, banners, faixas. Aí a gente utiliza plotter. Então, um plotter é como uma impressora. Monitor, impressora, caixa de som, plotter são exemplos de dispositivos de saída. Dispositivos híbridos são aqueles que fazem as duas coisas, entrada e saída. Aí eu posso citar o multifuncional. Eu posso citar um modem, porque ele modula e demodula. Ele envia e recebe. Eu vou usá-lo para fazer download e upload. Então, entrada e saída, híbrido. O que mais? Eu posso citar o pendrive. Por quê? Ele lê e grava. Quando ele lê, a informação entra no computador. Quando ele grava, a informação sai do computador. Então, tudo que é de entrada e saída é híbrido. O CD-ROM, ele é só de entrada, porque ele só pode ser lido. Mas um CD-RW vai ser híbrido. Por quê? Admite leitura e gravação. Um monitor touchscreen, o monitor é de saída. Mas se o monitor for touchscreen, ele é sensível ao toque. E aí, sensível ao toque é híbrido. Porque você bota o dedo na tela e entra. E vê a resposta, a informação na própria tela. E aí sai. Então, híbrido. Beleza? Essa classificação é muito importante para essa banca. Beleza. Vamos continuar. Analise a figura abaixo que ilustra uma impressora multifuncional premium, foto smart, com jato de tinta, HP, Wi-Fi, Bluetooth, com visor de toque, usada na configuração de computadores atuais. Vamos ver. O que a gente pode afirmar? Pode-se concluir que uma característica dessa impressora é: letra A, digitalizar documentos operando como scanner. Gente, ela não é multifuncional? Então é uma característica operar como scanner. Por que a B está errada? Ela imprime documentos em formato A4? Sim. Inclusive, você tem que saber o tamanho do A4, né? O A4 é o papel que tem 21 por 29,7. Isso também cai na CPERJ. Porra. Mas o papel A4 é o padrão. Quando ela imprime como A4, ela não está operando como plotter. Como plotter é do A3 para baixo. Quando eu falo para baixo, lembrando que quanto menor o A, maior o tamanho do papel. Então A3, A2, A1. Se ela estivesse imprimindo em A3, era um plotter. E aqui não é um plotter. Não adianta você querer colocar um papel A3 que não vai entrar nessa bandeja. Entendi. Então ela não é um plotter. Ela imprime em A4? Sim, mas ela não é um plotter. Letra C, fotocopiar. O que é isso? Tirar xerox.
né? Fotocópia, Xerox. Fotocopiar textos e imagens por meio de sistema laser em cores. Por que está errado? Ela faz fotocópias, ela é multifuncional, mas ela é jato de tinta, ela não é laser. Existe impressora matricial, que é aquela impressora de fita, barulhenta. Existe impressora jato de tinta, que é a mais comum no âmbito doméstico. Impressora laser. Mas essa, na configuração, está dizendo que é jato de tinta. Criar arquivos de texto, impressora não cria arquivo. A partir da digitação, nada disso. Descarregar fotos de câmeras digitais por meio de interface PS2. Gente, PS2, vocês vão ter que começar a entender o nomezinho dessas interfaces. PS2 não tem nada a ver com PlayStation. PS2, você tem que lembrar do mouse e do teclado que tinha um conector verde e roxo. Como é que é? Vou tentar mostrar. Tenta. Olha aí. Vou colocar aqui, conector PS2. O do mouse era verde, o do teclado era roxo. Esse é o conector PS2. Os conectores caem nas provas da CEPERJ. Você precisa conhecer. Impressora não usa esse tipo de conector. Impressora no passado usava um conector Centronics com cabo paralelo. Hoje em dia usa um conector USB. USB, né? A impressora hoje usa um cabo USB. Se ela não for Wi-Fi, por exemplo, hoje a gente tem impressora Wi-Fi. Então, deixa eu voltar aí. Legal. Nada de PS2. Descarrega fotos de câmeras digitais? Sei lá. Mas se tivesse pendrive, ou eu teria que ter o quê, na verdade? Para foto de câmera digital, eu teria que ter um slot SD, né? Que é o cartão de memória. E eu não sei se tem slot. Não vem dizendo. De qualquer forma, está errado que PS2 é para teclado e mouse. Próxima. Observe a figura abaixo que mostra uma impressora multifuncional, multicromática. O que é multicromática? Colorida. Quando ela é preto e branco, ela é monocromática. Na verdade, não existe impressora preto e branco. A impressora imprime em preto. Papel que é branco. Se tu botar amarelo, fica preto e amarelo. Por isso que a gente fala que é monocromática. Ela imprime em preto. Ou ela é colorida, multicromática ou policromática. São características dessa impressora, exceto. Letra A. Possibilita a conexão ao computador por meio de interface USB? Gente, toda impressora possibilita. Toda impressora atual vai permitir ligar por cabo USB. Permite digitalização de documentos funcionando como scanner? Sim, ela é multifuncional. Facilita a impressão em papel A3? Não. Papel A3 é grande. Plotter é uma impressora de grande porte. Um plotter é uma impressora para papéis grandes. Então o gabarito aí é o que? Letra C. Proporciona impressão a cores ou em preto e branco? Se ela é multicromática, ela pode imprimir a cores ou em preto e branco, né? Muito a contragosto, seria ou em preto. Você sabe que o branco é o papel, mas numa linguagem do dia a dia é comum falar minha impressão preto e branco, porque o papel é branco. Beleza? Vamos que vamos. A UCP, pessoal, é o cérebro do computador. É o principal componente da máquina. Hoje, a gente tem processadores. A gente pode, de certa forma, confundir o processador com a UCP. Na verdade, a rigor, um processador hoje tem vários núcleos. Ele é multicore, então eles têm várias UCPs. Mas em questão de prova, ainda mais da CEPERJ, você pode meio que confundir processador com UCP. Hoje a gente tem processadores da Intel, que vocês vão precisar lembrar, porque ele fica colocando esse papo de, tipo, propagandazinha, anúncio de classificado lá de máquina, ele fica perguntando o que é cada sigla, o que é cada componente. Então, Core i3, i5 e i7 são processadores da Intel atuais. O i3 é o de entrada, o i5 é mais ou menos, o i7 é ótimo. Então, eu teria aqui um básico, um intermediário e um melhor. Existe o i9, melhor ainda, né? Quanto maior o i, melhor. Agora, cada processador, cada UCP, cada processador pode ter vários núcleos. Eles são hoje em dia multicore. Cada UCP ela vai ser dividida
em unidade de controle, unidade de lógica aritmética e registradores. Unidade de controle, unidade de lógica aritmética e registradores. A unidade de controle é responsável pelo fluxo dos dados. A unidade de lógica aritmética é responsável por toda a parte matemática. Quando ele fala aqui, ó, execução de operações lógicas e aritméticas, é quase que, a rigor, a sigla ULA, que em inglês poderia vir como UAL. Né? Unidade de lógica aritmética, gabarito então é letra D de delta. Mas saiba que existe, dentro da UCP, quais são os componentes? Unidade de controle, unidade de lógica aritmética e registradores. Qual é a vantagem dessa matéria, pessoal? Ela é altamente teórica. Então você pode pegar uma apostila, mesmo sem saber nada de informática, ficar estudando, resolvendo as questões e vai conseguir passar na prova. É um assunto teórico, só depende que você estude. Não demanda prática. Então é fácil de absorver esse conhecimento. Vamos para a próxima. No que diz respeito à arquitetura de computadores, um componente realiza funções de processamento, enquanto o outro oferece armazenamento interno à CPU. Esses componentes são conhecidos como... Bem, quais são os componentes do processador, lá da UCP? UC, ULA e registradores. Unidade de controle controla o fluxo, unidade de lógica aritmética é quem é responsável pelas operações matemáticas. É quem transforma, processa de fato, realiza as operações de tomada de decisão, os cálculos. Então, quando ele coloca aqui, quem é que faz o processamento propriamente dito é a ULA. E qual é a memória de armazenamento interna da CPU? É o registrador. Gabarito, letra E. Muitos não conhecem o conceito do registrador e por isso marcariam até a memória cache. Mas a memória cache, ela não está no núcleo do processador. A memória cache, ela intermedia a comunicação entre o processador e a memória RAM, que é a memória principal, tornando, permitindo um acesso mais rápido às informações recentes, melhorando o desempenho da máquina. É o papel da cache. Mas o registrador é usado para armazenar o dado durante o processamento. Vale destacar a hierarquia das memórias. Se o examinador perguntar qual é a memória mais rápida que existe no computador, é o registrador. Depois, é a memória cache. Depois, é a memória RAM, também conhecida como memória principal. E por último, são as memórias de massa, de dispositivo de armazenamento não volátil, são as memórias secundárias. Aí entra aqui o HD, o SSD, o pendrive, o disquete, o CD, o DVD. Eles vão entrar aqui nessas memórias de grande capacidade e baixa velocidade. Beleza? Então, memória mais rápida na informática, registrador, gabarito aí, letra E. Agora, esse tipo de questão é bem característico da CEPERJ. Não é muito comum em outras bancas de concurso. O que ele faz? Ele está mostrando uma placa-mãe velha, um monte de setas, e ele fica perguntando aonde está determinado componente na placa-mãe. Você vai ter que conhecer fisicamente a placa-mãe. Só que ele sempre pergunta as mesmas coisas. Então você acaba decorando. Por exemplo, ele está perguntando aqui P10 e P11. Então, vamos ver. Onde está P10? P10 está apontando para esses slots, esses encaixes. Aqui eu tenho o processador. Essa placa-mãe está de cabeça para baixo. A gente sempre considera o processador como a parte de cima, o norte. Aí, à direita do processador, a gente tem a memória RAM. E embaixo a gente tem os slots PCI. Esse P10 é a memória RAM. É a memória principal. E essa memória RAM, ela atualmente é comercializada através de módulos de encapsulamentos chamados DDR. E aí tem as versões DDR2, DDR3, DDR4. Ou seja, o P10 vai ser slot de memória. Não pode ser barramento PCI, é slot de memória. Que tipo de memória? Memória RAM, memória DDR. E o P11? O P11, tem gente que fala assim, professor, o que é essa colmeiazinha branca? Colmeiazinha branca? Deu para entender. Isso é para alimentação elétrica. É para você ligar o cabo da fonte do gabinete. Então, é para alimentação elétrica. Gabarito, letra D de delta.
Com as questões, com o passar do tempo, você vai começar a decorar, por exemplo. Então, P10 é slot de memória. Vou colocar aqui do lado, slot de memória. P11, alimentação elétrica. Vai falar todos? Não, só os que caem. Tá. Alimentação elétrica. Aí, P9 é o processador. P5 é a ponte norte, que compõe o chipset. O chipset é um conjunto de ponte norte e ponte sul, que compõe o chipset, que é como se fosse um secretário do processador. Nessa parte do P16 a gente tem portas SATA. Essa parte do P03 a gente tem um slot PCI. E nas outras questões eu vou sinalizando mais elementos que vocês vão precisar conhecer. Tem mais? Tem mais. Mais uma questão mostrando a placa-mãe. O que ele está pedindo? Os componentes de hardware, slot de memória, fica onde? Ah, slot de memória é direito do processador. Se o processador está aqui, o slot de memória é essa coisa aqui. Ó. C05 é o slot de memória. C05 é o slot de memória. Depois ele quer o barramento PCI Express. Embaixo do processador, o C1, que é o branco, é o PCI. O diferente é o PCI Express. Como assim diferente? É o que tem encaixe diferente, que ele é desalinhado, ele é diferente. Né? Os branquinhos em sequência são o PCI. O outro é o PCI Express. Então, C02 é o PCI Express. Aí acabou a questão. C2, PCI Express. E o C12? O que ele está querendo? Adaptador de vídeo e interface USB. Interface, na verdade, o PCI Express é para o vídeo e o USB. O USB ele sinalizou como C12. Né? C12. Olha lá. C12. Esse aqui, USB. Esse aqui também é USB. Esse aqui também é USB. Beleza? E o C10 é SATA. Vê que o encaixe é diferente. Ele é mais quebradinho nas pontas. O C6. Olha a colmeia aí da alimentação elétrica. Beleza. Vamos para a próxima. A figura a seguir apresenta uma placa-mãe de computador. Aqui eu tenho o processador. Aqui vai ser a memória RAM, DDR, que é a memória principal. 3 é a alimentação elétrica. Fonte de alimentação elétrica, né? A fonte vai ter cabos para ligar aqui. O 4 é o SATA. O 5 é o PCI. O 6 é o PCI Express, que é o diferente. E o 2 aqui é uma porta IDE para conexão de HD, disco rígido. Então, vamos ver. O que ele está pedindo? Esse aqui pulou. Não pulou não. Na versão off-board, as placas de memória. O que ele chama de off-board? Que você vai ter que colocar, né? Porque existem equipamentos que são on-board, que são integrados na placa-mãe. E outros que você coloca, você acrescenta a placa-mãe. Na versão off-board, as placas de memória DDR. A memória DDR está onde, gente? Está no item 1. Então eu eliminei a C, a D e a E. Placa de vídeo com 256 MB. Placa de vídeo com 256 MB é ligada no PCI Express. PCI Express é o 6. Aí acabou a questão. E placa de rede de 10/100, placa de rede usa um conector RJ45, um conectorzinho parecido com o do telefone. Ele está falando do 5. Ah, mas é porque ele está falando da placa de rede, né? Cadê? É placa de vídeo, placa de memória, placa de vídeo e placa de rede. Então a placa de rede é que vai fornecer o suporte lá para que você encaixe o cabo. Né? Supondo que essa placa-mãe não possui
esse dispositivo de rede on-board. Aí você pode comprar uma placa de rede para introduzir na placa-mãe. Aí o conector usado na placa de rede é o conector RJ45. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui uma placa de rede. Aqui a gente tem placas de rede que são ligadas em um slot. Essa é uma placa off-board. A saídazinha atrás é para a porta do RJ45. E esse encaixe vai ser ligado aonde? No slot PCI, que é o padrão. O slot PCI é o padrão. E aí o PCI é o 5. O PCI serve para conexão de qualquer placa de expansão. O PCI Express é mais rápido. E aí é indicado para vídeo. Então ficou 1, 6 e 5. Gabarito, letra B de bravo. Mais uma. Uma memória DDR3. Onde que fica a memória DDR? À direita do processador. É isso aqui. O P5 é para a memória DDR3. Memória DDR3. O P4 é a fonte de energia. O P3 é o tal do SATA. O P2 é o PCI. E o diferente é o PCI Express. Já estou entendendo tudo, olha lá. Ah, se está entendendo eu não sei, mas decorar essas posições, você vai vendo que as placas elas têm um padrão, então você vai ter que decorar o formato. Uma memória DDR3 de 4 GB, uma placa de vídeo PCI Express. Placa de vídeo PCI Express vai ligar aonde? É P5, PCI Express é o P1, então ficou P5 e P1. Gabarito, letra B de bravo. Memória na P5 e placa de vídeo na P1. Letra B. Vamos para a próxima. Analise a figura que ilustra a placa-mãe de um computador. E aí, voltamos. O item 1 é o slot de memória RAM. O item 2, IDE, para conexão de disco rígido. O item 3 é a fonte de energia. O 4 aqui é quebradinho na ponta, então é o SATA. O 5 é o PCI. E o 6 é o PCI Express. Os pontos identificados por 1, 4 e 6. 1. O que é 1? É slot de memória RAM. Não pode ser cache. Não pode ser cache. A cache hoje é encapsulada no processador. Quando você compra o processador já tem a cache. Vamos lá. O que ele quer agora? O 4 e o 6. O 4 é o SATA e o 6 é o PCI Express. O 4 é o SATA, não é IDE. E o 6 é o PCI Express. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. Como é que você sabe que não é AGP? Ah, o AGP é marrom, o AGP é menor, é velho. Gabarito, letra D de delta. Vamos lá. A figura abaixo representa uma memória DDR2 utilizada nos computadores atuais, que tem a importante função de realizar o armazenamento de instruções de softwares e programas submetidos à execução. É a memória principal, usada enquanto o computador está em uso. Memória volátil, memória RAM. Esse é um slot, é um módulo de memória. A imagem ficou feia aí porque foi capturado da prova. Mas olha como é uma memória RAM DDR. Módulo. Aqui eu tenho de laptop, aqui eu tenho de desktop. A de laptop, desktop. São módulos de memória RAM. Esses módulos eles são encaixados, são introduzidos nos respectivos slots. Então, isso é uma memória RAM. Não é memória ROM. A memória ROM, ela vem gravada na placa-mãe. É um chip preso na placa-mãe. E a memória cache está encapsulada no processador. Agora, quais são capacidades típicas de memória RAM? Pessoal, memória RAM hoje em dia tem capacidade típica de 4 GB. Como essa questão é velha, o examinador considerou de 1 a 2. Hoje eu consideraria de 4 a 16 GB. São valores atuais. 4 GB, 8 GB, 16 GB são valores bem atuais para a capacidade de memória RAM. Então o que a gente vai fazer aí é atualizar. Ao invés de 1 a 2, de 4 a 16 GB. Mas nunca 80. 80 é muita coisa. Tornando a letra D errada. Gabarito, letra
B de bravo. Ok? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mais uma. Atualmente existem microcomputadores na versão desktop, que é o computador de mesa, diferentemente do laptop, do notebook, que é o computador portátil, que utilizam placa-mãe com componentes integrados. A gente chama isso de on-board. Numa modalidade em que a placa de vídeo de rede, por exemplo, não são instalados em sockets, slots, e sim fazem parte da própria placa-mãe, compartilhando a memória RAM existente, acarretando menor desempenho e reduzindo custo, né, dando uma integração maior, um tamanho menor. Essa modalidade que utiliza componentes integrados é conhecida como on-board, né? Então, aquilo que é integrado à placa-mãe é on-board. Aquilo que eu preciso comprar por fora e colocar num slot, a gente chama de off-board. Beleza? Gabarito letra E. E lembrar também o conceito de plug and play, que é aquele conceito de conectar e funcionar. Nem sempre as coisas foram plug and play, mas hoje, por exemplo, tudo que você conecta numa porta USB não precisa se preocupar, né? Porque o próprio sistema operacional reconhece, habilita, coloca para uso. É possível que tenha que instalar um driver, dependendo do equipamento, mas o USB ele tem como característica ser plug and play. Vamos continuar. Atualmente, impressoras DeskJet, que são jato de tinta, e LaserJet, que são a laser, são integradas à configuração de computadores por meio de um cabo, que é o cabo USB. Esse cabo, então, é conhecido pela sigla USB. Essa não tem como errar, né? O cabo IDE é um cabo flat de 80 vias para ligar disco rígido. Um cabozinho cinza, achatado. Eu só estou comentando porque isso está no edital. O cabo IDE, que é velho, era para conexão de HD velho. Esse cabo aqui, ó. Beleza? Os conectores do cabo IDE velho. Hoje em dia usa-se cabo SATA, que é mais moderno e substitui esse IDE. Agora, o cabo apresentado é o cabo USB. Vocês vão ver questões cobrando o nome desses conectores USB. Vamos ver? Olha lá que bobeira. Que bobeira, mas se der mole na hora da prova, já pensou perder um ponto desse? Uma impressora multifuncional foi integrada à configuração de um computador por meio de um cabo, que utiliza os seguintes conectores. Aí a gente tem um conector padrão que é igual ao do pendrive e um conector que liga na própria impressora. Esse que é igual ao do pendrive é o tipo A. O da impressora é o tipo B. Então, esses conectores são denominados respectivamente A e B, gabarito letra, D de delta. Imagina errar uma questão dessa. Agora, fique esperto, porque hoje existe um conector tipo C. O conector tipo C, ele tem algumas vantagens, como permite carregar um equipamento de energia mais rápida, como se a voltagem fosse maior. Vai permitir conectar dos dois lados, ele não tem lado certo para encaixar, diferentemente de um pendrive, de um conector tipo A. Então vamos colocar aqui o conector USB tipo C. Esse é o conectorzinho. Essa imagem pode cair na prova. Você tem o tipo A de um lado e o tipo C do outro. Se eu tivesse que fazer um simulado, pegava essa imagem. Tipo A e tipo C. O tipo C você vê que ele é simétrico, você pode encaixar ele de ambos os lados. E esse tipo A aqui, você pode inferir que ele é 3.0. Por quê? Por causa do azul. Que é uma outra coisa interessante a saber também. As gerações do USB. Né? Cada geração aumenta muito a velocidade para a transmissão de dados no barramento. Esses conectores são denominados respectivamente, então, A e B. Vamos comentar as gerações USB 1, 2 e 3. O USB 1, né, ele vai ter velocidade de 12 megabits por segundo, que é igual a 1,5 megabytes por segundo. O tipo 2, ele é 40 vezes mais rápido. E aí eu calculo na hora, dá 480 megabits ou
60 megabytes, que são equivalentes, né? Quando você multiplica por 8, você passa de bit para byte. E o 3 é 10 vezes mais rápido que o anterior. Então são 4.800 megabits por segundo, ou seja, 4,8 gigabits por segundo, ou 600 megabytes por segundo. É interessante saber essa diferença. O 2.0 é 40 vezes mais rápido do que o 1. E o 3.0 é 10 vezes mais rápido que o 2. Vamos lá. As figuras abaixo mostram cabos com diversos tipos de conectores USB, empregados na conexão de periféricos de entrada e saída de um computador. Gente, a banca adora figura. Esses cabos USB servem para conectar os seguintes periféricos. Cabo USB conecta a placa de vídeo PCI Express? Não, PCI Express é presa no slot da placa-mãe. Impressora laser e mouse erótico? Impressora laser e mouse ótico? O mouse pode ser conectado sim. Né? Mouse ótico é um mouse que tem luzinha embaixo. Tranquilo. Mouse ótico e cartão de memória. Cartão de memória eu não ligo na porta USB, tem que ter um slot específico. Cartão de memória tem que ter um slot. Câmera digital pode, mas placa de vídeo não. Então o gabarito aí é o quê? Letra B. PCI Express é um slot na placa-mãe, né? Tem que ligar no próprio slot. Então, gabarito, letra B. Mouse, teclado, impressora, webcam. Isso eu posso ligar numa porta USB. Um usuário de computadores fez a instalação física de uma impressora e de imediato o sistema enxergou o novo hardware. Resultado da existência de um recurso em sistemas operacionais atuais que instalou o driver do equipamento. O recurso mencionado soluciona problemas entre componentes de hardware e dispositivos de entrada e saída, relacionados a conflitos e interrupções. O que é isso, pessoal? É o plug and play. É aquela filosofia de conectar o computador e funcionar. Veja, um usuário fez a instalação física da impressora e de imediato enxergou plug and play. Vocês sabiam, talvez vocês não tenham vivido nessa época, mas, gente, há 30 anos atrás, se tu colocasse o mouse no computador depois de ligado, você tinha que reiniciar a máquina para ele poder enxergar o mouse. Assim, não era plug and play. Hoje, quando você conecta alguma coisa, ele já reconhece, você não precisa ficar reiniciando a máquina. Mas nem sempre foi assim. No passado tinha que instalar driver. Antes ainda, porque aí eu começo a denunciar a minha idade. Mas tinha ainda jumper para fazer configuração. Vamos continuar. Esquece isso. Vai cair? Vamos lá. 2 sistemas de armazenamento e as tecnologias empregadas nos discos rígidos, SATA. Dos sistemas de armazenamento, o SATA é o mais moderno, se comparado com o IDE e SCSI. Enquanto o padrão SATA possibilita taxas de 150 MB, o SATA 2 permite taxas de 300 MB. Hoje tem ainda padrões superiores. O padrão SATA, gente, SATA é para quê? Para conectar disco rígido. Vamos ver se é isso que ele quer. Não. Essa questão vai um pouco além. Essa questão, ao meu ver, ela também não é mais relevante. Não? Talvez seja relevante você saber o que é hot swap, que já é uma das respostas. Legal? Agora, sabendo o que é hot swap, já é suficiente. O que é um hot swap? Esse tal DNSQ aí, você pode abstrair, porque a questão é muito antiga. E assim, você deve estar até se questionando por que eu trouxe uma questão da FGV. Galera, o examinador da CEPERJ, ele é examinador da Selecom e ele foi examinador da FGV. Então, muitas questões da FGV são a cara da Selecom, são a cara da CEPERJ. É um mesmo professor elaborando questões para essas diversas bancas. Ele também já trabalhou em Sesgran Rio, já trabalhou na Fundação Euclides da Cunha, Fundação Dom Sintra, em várias outras bancas. É um examinador muito conhecido, muito tradicional. E todas as questões que eu trouxe, ainda que sejam da FGV, são do mesmo examinador da CEPERJ. Isso é muito interessante. Esse know-how, essa experiência é fruto do meu trabalho. Eu estou nesse meio de concurso aí há mais de 20 anos. Então, a gente vai sabendo que qual um dos principais examinadores de língua portuguesa? Agostinho Dias Carneiro. De informática, eu também sei. E assim, a gente vai seguindo esses
examinadores estudando a característica deles, o perfil deles. Eles nem sabem que eu existo, mas eu estudo eles. Então, o que é esse papo de hot swap? É você poder trocar um equipamento com a máquina ligada. É a mesma coisa que plug and play? Não. Existem equipamentos que são plug and play, mas não são hot swap. Por exemplo, eu posso pegar uma placa de vídeo e, com o computador desligado, conectar ela. Quando ligar o computador, vai ser plug and play. Reconheceu, funcionou, ótimo, tá ótimo. Mas será que eu posso trocar ela com a máquina ligada? Ou eu vou tomar um choque? Então, se eu puder trocar ela com a máquina ligada, é hot swap. Se não puder, não é hot swap. Toda porta USB, ela é plug and play e também é hot swap. Porque o USB eu não preciso desligar o computador. Mas não precisar desligar o computador é característica do hot swap. E enxergar automaticamente é característica do plug and play. Beleza? É o que eu quero trazer dessa questão. O resto, não precisa. Vai por mim. Vamos que vamos! Observe a figura abaixo que mostra interfaces de conexão existentes no gabinete de um computador. As interfaces 1, 3, 4 e 7. 1, 3, 4 e 7. 1 é aquele verde roxo do teclado e mouse velho. É o tal do PS2, que vai ter um doido que vai achar que é PlayStation. Não tem nada de PlayStation, PS2. É o mouse e teclado velho. 3 é a porta USB. Acabou a questão. 4 é para conexão de rede, o RJ45. E a 7 é paralela para impressora velha. Começa a olhar as portas do teu computador e identificar o nome. Começa a identificar a porta HDMI, onde você liga o monitor, USB. Começa a olhar essas características físicas no gabinete do seu computador. Vamos para a próxima. A figura... Isso é um cabo USB, não tem como errar. Não tem como errar. Se tu errar essa, não passa no psicotécnico. Isso é um cabo USB, gabarito letra B. Vai permitir a conexão de dispositivos de entrada e saída, impressora, mouse. Então, letra B de bravo. Observe as figuras abaixo que se referem a componentes de hardware. Figura 1. Esse cabo RJ45 é para ligar o computador em uma rede. Esse conector, na verdade o cabo é um cabo par trançado e o conector é um conector RJ45. Que parece com o do telefone, só que o telefone é menorzinho, RJ11. BNC também é para rede velha. Aqui eu tenho um conector de fibra ótica e o 4 é USB. O que ele está pedindo? Atualmente impressoras jato de tinta são conectadas a um computador Intel fora do ambiente de rede por meio de cabos USB. Impressora só pode ser cabo USB, que é o item 4. É bem fácil essa questão, né? Mais uma. Observe as figuras abaixo que mostram conectores usados na configuração de computadores atuais. Gente, aqui tem cabo de áudio, de vídeo, que não tem nada a ver com computador. Cabo de rede e o cabo USB. Os dispositivos usados na conexão de impressora é o 2. E placas Ethernet, o que é Ethernet? É placa de rede cabeada. Assim como existe a rede sem fio, que é o Wi-Fi, a rede com fio é Ethernet. Então o conector Ethernet é o 4. Ficou como? 2 e 4. Gabarito, letra D de delta. Ok? Vamos que vamos. Os pendrives substituíram com vantagem os disquetes, tendo em vista a facilidade de manuseio, capacidade de armazenamento e pequeno tamanho. Capacidades típicas de pendrive estão na ordem de gigabytes. O pendrive ele tem capacidade na ordem de gigabytes. 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. São capacidades atuais. Eu não posso pensar em tera. 10 tera nem HD. Mega é muito pouco. Mega é muito pouco. Ninguém vai comprar pendrive de mega. 2 GB a 256 tera. Tera é um absurdo. Um HD tem 2 tera. Então você tem que saber essa correspondência de capacidade e memória.
Quando a gente pensa em uma memória RAM, capacidades atuais trazem o quê? 4, 8, 16 GB. Quando eu penso num pendrive ou num cartão de memória, que é de máquina de fotografar, celular, SD, eu tenho capacidades que vão ser de 4, 8, 16, 32, 64 GB. Quando eu penso no CD, são 700 MB. Quando eu penso no DVD, são 4,7 GB. Quando eu penso no Blu-ray, são 50 GB o padrão. É 25 por camada. O padrão é de 2 camadas, são 50. Quando eu penso no HD, o HD tem o quê? 1 ou 2 terabytes. 1 ou 2 terabytes. Quando eu penso no SSD, eu tenho 120, 240, 480, 960 gigabytes. Então, cada mídia tem o seu escopo, a sua faixa de capacidade. E isso é interessante para a prova. Dá um print aí e vamos continuar. Mais uma. Um internauta verificou na internet que um site vende produtos de informática e está oferecendo um computador com a seguinte configuração. A citação 4 GB, gente, eu estou comprando um computador. Computador, Core i3 é o processador, 4 GB é memória RAM. 1 TB é o HD, pelo tamanho. Então, 4 GB é memória RAM, 1 TB é o HD. Vai ficar como? Memória cache não, pendrive não, zip drive não. Memória principal é a memória RAM e disco rígido. Gabarito, letra E. Essa associação da capacidade é importante. Core i3 é o processador, 3.2 GHz é o clock, é a velocidade do processador, Windows 7. Você tem que conhecer essa terminologia, essa descrição. Você não precisa saber o modelo do computador da HP. Você precisa saber os componentes do processador, da memória. Beleza? E agora, a nossa última questão também chega a ser uma questão engraçada, né? Porque se eu te perguntar o que é isso, todo mundo sabe que é um estabilizador. Vocês devem ter essa caixinha em casa para o computador não sofrer tanto risco, né, de uma variação de voltagem acabar estragando o computador. Então, que queima o estabilizador, não é isso? É o que o enunciado vem falando. Agora, será que é estabilizador de tensão ou estabilizador de corrente? E agora? E agora eu não estou afim de ficar ensinando física para vocês, para dizer qual é a diferença de tensão para corrente, não. Mas se você vê lá um quadro no teu prédio com uma caveirona lá, dizendo assim, proibido de chegar perto, proibido de meter a mão, risco, você vê lá alta tensão ou é alta corrente? Você já viu aquelas placas? É perigo, alta tensão ou alta corrente? Alta tensão. Então, se cair na prova, meu filho, não tenha dúvida. Estabilizador de tensão. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Com isso, a gente vai encerrando as questões da CEPERJ, falando sobre hardware, falando sobre o primeiro item do conteúdo programático. Olha lá comigo. Olha o quê? Não deixe de me seguir no Instagram, @prof.renatodacosta. É o meu Instagram para que vocês possam acompanhar o meu trabalho aí. Fica esse convite. E a gente estudou nessa maratona, então, componentes de um computador. Quais são os componentes de um computador? Dispositivos de entrada e saída, processador e memória. Hardware, arquitetura básica de computadores, unidade central de processamento, dividido em um C, ULA e registrador, memória, tipos de memória e tamanhos, periféricos, impressora, drivers de disco fixo, Winchester. Olha que terminologia, gente. Que terminologia velha, né? Por quê? Porque o examinador é cascudo. CD-ROM, a gente parou aqui. CD-ROM é velho. A gente tem que pensar em DVD, Blu-ray. Tudo isso vai estar dentro do escopo de componentes de um computador. Ok? Lembrando que o conteúdo programático é pequeno, porque é hardware, Windows e Word. Logo, dá para cair dentro aí
Vão ter dificuldade em encontrar questões da CEPERJ? Busca da Celecom. Beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade aí para que a gente possa estar trabalhando juntos. Valeu, galera! Fui!